abra comigo a sua Bíblia. Eu estou cheio de rascunho hoje, porque eu estudei o dia inteiro. Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Amados, mas Deus falou assim, gostoso. Sabe quando Deus fala gostoso? É desse jeito. Primeiro livro, de Samuel, capítulo 7. Se coloque em pé em nome de Jesus para nós lermos a palavra do Senhor, a bendita, poderosa, maravilhosa palavra do Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler 2 lugares na Bíblia, Samuel e depois no livro das Crônicas. Aqui diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora vamos comigo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, é um pouquinho à frente, Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler o verso 14, aleluias. Primeiro livro de Crônica, das Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O tema da minha mensagem nesta noite, amados, é um tema assim maravilhoso. As 2 igrejas, a de Abinadab e de Obed-edom. Aleluia, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te dar graça nessa noite por esta igreja linda, Pai, que o Senhor tem constituído nesta cidade. Pai, aqui eu quero abençoar, Senhor, a cidade, Senhor, de Morro da Fumaça. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a potestade, todos os demônios territoriais que agem nesta cidade. Em nome de Jesus, sejam agora todos amarrados, pés, mãos, boca, olhos, ouvidos, em nome de Jesus, e toda falange, toda rebelião de demônios, sejam agora amarrados pelo poder do nome de Jesus e lançados no abismo, para que não mais volte e permaneça até o julgamento do grande trono branco. Pai, eu quero abençoar a igreja do Senhor instituída aqui, eu quero abençoar cada família que aqui está, eu quero abençoar cada pessoa, desde a menor até a senhora mais velha, que a mão do Senhor possa estar estendida sobre eles. Pai, que nesta noite o Senhor possa romper, que nesta noite o Senhor possa quebrar barreiras, que nesta noite o Senhor venha tirar, Senhor, tudo aquilo que impede o seu povo de avançar na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Jesus, eu te peço, toma cativo agora mente e coração e leva cativo até o teu trono e ministra em cada um segundo o seu propósito, segundo a tua chamada, segundo o teu querer, segundo, Pai, aquilo que o Senhor tem determinado antes do princípio de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco como profetisa, Senhor, diante de ti. Eu me coloco como vaso nas tuas mãos. Eu me coloco, Senhor, como instrumento. Eu me coloco, Senhor, à sua disposição. Que todo o meu eu agora desapareça. Todo o meu eu, toda a minha vontade, todo o meu pensamento seja neutralizado agora, Pai. E que o Espírito Santo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, esteja no controle de tudo. Fale, Senhor, e não te cale. Em nome de Jesus é que oramos. É a igreja que quer ouvir, diga amém. Glória a Deus, assente aplaudindo o Rei dos Reis. Oh, Allah, chore, quebadabia. Aleluias. Nós estamos aqui unicamente para ouvir e receber de Jesus. Nós viemos aqui adorar Ele e este é o nosso prazer. Esta é a razão de respirarmos o Senhor Jesus. Amém? Amados, essa passagem é uma passagem conhecida que fala ali do rei Davi, sobre a Arca da Aliança. Todo mundo conhece, sabe a respeito da Arca da Aliança. Se você for ali no livro de Êxodo capítulo 37, você vai ler Deus dando uma ordem a Moisés para que fosse confeccionada, que fosse arquitetada e construída a Arca da Aliança, que a partir daquele tempo, então, Deus falaria com Moisés através da arca que ficaria no tabernáculo
tabernáculo chamado Santo dos Santos, e Arão, irmão de Moisés, é que adentrava ali uma vez por ano com o sangue de um animal purificado, para então houvesse perdão dos pecados, primeiro do sacerdote e depois do povo. E também a Arca da Aliança era levada pelo povo de Israel, que simbolizava a presença de Deus. Deus então instituiu aquela arca através da sua voz a Moisés, dizendo: Moisés, esta arca, ela simboliza a minha presença. Talvez, penso eu, o tanto que Moisés queria ver Deus, o tanto que Moisés queria estar junto de Deus, que ele disse, né, quando o Senhor mandou que ele fosse e conquistasse tudo aquilo, a terra prometida, as promessas, e Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não vou se a tua presença não for comigo. Então Moisés entendeu sobre intimidade. Moisés havia entendido que se o Senhor não estivesse com ele, a vida dele seria um fracasso, que nada daria certo, que ele perderia todas as batalhas. Então Moisés sempre deixava muito claro para o Senhor: Senhor, eu só movo os meus pés se o Senhor mover o seu primeiro. Eu só vou adiante se o Senhor for na minha frente. Oh, eu sinto a presença de Deus. Então o Senhor manda que Moisés confeccione. Ele levanta ali no capítulo 37 um arquiteto, né? Um homem, e este homem, ele começa a confeccionar a Arca da Aliança. Então a partir daquele momento que aquela arca está confeccionada, então aonde o povo de Israel ia, o povo de Israel levava a arca. Quando havia uma batalha, o povo de Israel, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ela ia à frente e todas as batalhas eram ganhas. Amados, aonde a Arca da Aliança era levada, filisteus, seja qual fosse os inimigos, eles eram derrotados, eles ficavam atordoados, eles não sabiam de onde vinha a força, eles não sabiam de onde vinha o recurso, eles não sabiam de onde vinham as estratégias, eles só sabiam que para eles não davam. Mas por quê? Porque Moisés era o bom, porque o povo de Israel era o bambambam, as estratégias da época estavam nas mãos dele. Não, amados, é porque a arca estava ali, a presença estava ali, a manifestação da glória Shekinah está ali. Ei, eu quero dizer nesta noite que o Senhor quer manifestar a glória Shekinah dele na tua vida. E deixa eu te dizer, a glória Shekinah é como se fosse aquela arca, aonde ela chegava, a doença era curada, aonde ele chegava, os inimigos eram derrotados. E o Senhor me traz aqui nesta noite, cheia da sua graça, sentindo a sua presença, para te dizer que se você nesta noite entender o que é a presença dele e andar com a presença dele, 1000 cairão do teu lado, oh, 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão da tua direita, e tu não. Ei, enquanto eu prego, o Senhor manda a mensagem do céu, dizendo: filha, nesta noite eu começo a abrir mar vermelho neste lugar, nesta noite eu começo a fechar a boca do leão neste lugar. Ei, enquanto eu prego, eu creio no céu aberto, eu creio na glória de Deus, eu creio na manifestação. Ei, o Senhor quer te encher, o Senhor quer fazer, como diz o meu amigo pastor Marcos Feliciano, fazer a tampa da chaleira voar nesta noite, porque Ele está aqui, pastora Nasa, Ele está aqui, a presença dEle já chegou, a presença dEle já chegou, a presença dEle já chegou. A presença dele já chegou. Nagashou que ramadagashai. Arabagadagobiadá. Aleluia. Então Deus mandou confeccionar, que confeccionou. E aonde o povo ia, amados, quando o povo de Israel, eles foram atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, a Bíblia diz que quando o povo de Israel, a arca ia na frente, os levitas levando a arca, cada passo, quando chegou no Rio Jordão, cada passo que eles davam com a arca, a água se abria, a água saía, a água se rompia, para que a glória de Deus passasse, e os portadores da glória de Deus passassem junto. Eu não sei qual é a porta que está fechada para você, eu não sei o que estão trancando na tua vida, mas hoje a glória quer sair daqui com você, a presença quer sair daqui com você, o poder quer sair daqui com você. Aleluia. Então o povo de Israel, eles venceram muitas batalhas, até chegar o tempo de Samuel.
Quando Ana foi ao templo orar, porque ela queria ter um filho, porque ela era estéril, ela era humilhada por isso, ela era perseguida por isso pelo Penina, pela sua rival. Ela poderia ter desistido de tudo, pastora Násia. Ela poderia ter desistido de ir ao templo anualmente com seu esposo. Ela poderia ter desistido de ser a mulher de Elcana. Ela poderia ter desistido por quê? Porque as lutas eram muito grandes, as batalhas eram terríveis. A palavra do Senhor diz que ela era afligida constantemente, ela era humilhada. Sabe por quê, pastora Násia? Unicamente por causa de um propósito de Deus. Sabe por que Ana era estéril? Porque Deus queria que ela fosse mãe de Samuel. Samuel foi o grande profeta, o grande sacerdote. Aleluia. Ele foi o grande. E Deus queria que ele viesse. Deus havia escolhido Ana para ser mãe dele. Mas Ana era tão desesperada, desde que casou, para que desse um filho homem para o seu marido, para que a honra viesse sobre a sua vida e sobre a sua casa, que ela a princípio não entendeu que o que viria primeiro não seria dela, seria de Deus. E para que ela entendesse isso, ela teve que passar por esse tempo de espera. Eu não sei quanto tempo você está passando por este tempo de espera. E talvez esse tempo de espera tenha te afligido. Este tempo de espera tem te humilhado. Este tempo de espera tem doído na tua alma. Este tempo de espera, esse tempo de espera tem doído na tua carne. Este tempo de espera tem sido como humilhação para você, porque foi assim para Ana. Mas a palavra me diz que em nenhum momento Ana desistiu. Ela chorou, ela ficou amargurada. Ela diz: eu sou uma mulher amargurada de espírito. Mas ela estava ali na casa do Senhor. Ela estava ali orando e clamando. Mas um dia, quando ela não suportava mais aquilo, quando ela entendeu, fala para mim, fala comigo, quando ela entendeu que aquela batalha não era dela, que aquela luta não era dela, que aquela guerra não era dela, mas era do Senhor dos Exércitos, era daquele Deus que tinha ali a presença dele na Arca da Aliança. E quando ela entendeu isso, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu lhe prometo, Senhor, que eu lhe darei na tua casa todos os dias. Quando ele, Senhor, parar de mamar, eu trago ele aqui, eu vou desmamar ele, e ele vai ser teu. Eu vou trazer ele aqui na tua casa, e ele ficará na tua casa, Senhor, por todos os dias da sua vida. Mas me dá um filho, Senhor, me dá um filho, porque eu te dou de volta. E quando ela entendeu que o que ela teria não seria dela, mas seria de Deus, foi o ano que ela subiu no templo. E ela subiu no templo, e ali ela estava chorando e fazendo a oração. E o sacerdote olhou para ela e falou assim: está bêbada, está louca. Amado, porque quando nós estamos passando guerra, quando nós estamos passando por batalha e nós temos a presença de Deus, nós choramos, nós gritamos, nós jejuamos, passamos a noite a madrugada acordado, nós andamos pela casa, nós vamos para a igreja. O pastor não aguenta mais ver a gente na igreja, porque nós queremos o nosso milagre, e nós sabemos que é só Deus que pode dar. É o Deus que não dorme, é o Deus que ouve a oração do justo na madrugada, é o Deus que honra aquele que se esforça. E ela contou a história para o pai Eli. Ela disse: nossa, Eli, eu não estou bêbada, nem embriagada, nem bebida forte tenho eu bebido, mas eu choro por um filho. Ela abriu o coração dela, e naquele momento que ela abriu o coração dela, o homem lançou sobre ela, o profeta lançou sobre ela a palavra. Tudo que você precisa é andar sob a palavra. Você não pode andar sobre este mundo, sobre os desígnios deste mundo, sobre o protocolo deste mundo. Você tem que andar sob a palavra, sob a promessa, sob a última palavra. E quando o profeta, ele disse: já vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. O que ela fez? Ela tomou posse. Ela tomou posse, ela creu. E a palavra do Senhor diz que ela passou a comer. Ela comeu, ela bebeu a aguinha dela, e o rostinho dela não era mais pálido, e ela estava bonita. Ela saiu do templo revigorada. E eu te pergunto, será porque ela saiu grávida? Não, porque ela saiu crendo que o Deus que promete cumpre, que o Deus que fala
cumpre. O Deus que fala se responsabiliza pela sua palavra. E a palavra do Senhor diz que dentro de poucos dias depois, dentro de poucos meses depois, a barriguinha de Ana estava crescendo e o propósito de Deus começava para aquele tempo. Então nasce Samuel. Samuel foi o maior sacerdote, foi o maior profeta do Senhor, ele foi o maior juiz de Israel. E quando ele ainda era um menino na casa de Deus, o sacerdote era Eli, e Eli tinha 2 filhos, Ofs e Finéias, e esses 2 moços se atribulou, se desviou, não queria saber de Deus, não queria saber dos desígnios de Deus, não queria cumprir princípio nenhum, eles queriam viver a vida deles, eles queriam só se beneficiar pela posição que eles tinham de filho de sacerdote. E a palavra me diz que Eli não disciplinou seus filhos, Eli não obedeceu a palavra de Deus, e por isso que aconteceu, quando Samuel ainda era rapazinho, Deus tratou disso. Amados, não brinca com a justiça de Deus, não brinca com a palavra de Deus, não brinca com a graça, irmãos, porque a graça, ela não dá suporte nenhum para o pecado, a graça, ela não é escudo para o pecado, mas a graça é poder de Deus para eu vencer as obras do inimigo, a graça é poder de Cristo para que eu consiga prosseguir em tempos de luta. E veio Deus, e o que Deus fez? Entregou Eli e seus filhos para os filisteus. Morreu, e nesse momento os filisteus invadiu ali a casa, ali o templo, e os filisteus mataram os atribulados, e levaram o quê? A arca, porque eles sabiam que aquela arca tinha bênção, que ali tinha bênção. Eu vi uma mensagem falando sobre o joio e o trigo. Os 2 estão na igreja. E por que o joio, ele está ainda dentro da igreja? Porque a terra é boa. Porque a terra é boa. Mas na hora que Jesus vier, ele vai colher o trigo e o joio vai ser queimado. Aleluias. E aqui eu estou resumindo, irmãos. Então, o que aconteceu? Quando chegou a notícia para Eli, ele estava sentado lá, já era um homem, um senhor de idade, falaram assim, os teus 2 filhos morreram e a arca foi levada para os filisteus. Ele caiu, bateu a cabeça e morreu. A partir desse momento, a arca é levada pelos filisteus. A arca que simbolizava lá a presença de Deus. Por que eu falava que simbolizava? Porque hoje eu e você somos a arca de Deus. Ei, irmãos, hoje você não precisa ter uma arquinha dourada, casazinha assim. Você é a arca de Deus. Eu e você é que somos portadores da presença de Deus. Aquela presença Shekinah, ela não está dentro de uma arca, ela não está dentro de objeto, ela está dentro de mim e de você. Basta você se humilhar e a glória desce sobre a tua vida. Basta você crer, você vai ver a tua história mudar. E a palavra do Senhor diz que os filisteus roubam essa arca, porque eles acharam que havia alguma coisa que beneficiariam a eles. Entenda uma coisa, a bênção do Senhor não beneficia o mundo. A bênção de Deus, ela não traz benefício para o ímpio. O que prevalece é a misericórdia de Deus. E o crente que vai lá, ó, Jesus quer fazer uma obra na tua vida, muda de vida, sai desta vida, abandona esta vida. Por quê? Porque a misericórdia está dizendo, a salvação é para você também, a glória Shekinah é para você também, mas você tem que sair daí e vir para cá. E os filisteus acharam que ia se beneficiar e pegaram a arca e levaram dentro do templo do rei Dagon deles, do deus Dagon. E ali a palavra diz que a arca ficou por 7 meses apenas. E um dia eles escutaram um reboliço, um alvoroço lá dentro do templo, lá do Dagon. E eles foram fechando, nosso deus Dagon acabou com aquela arca. O nosso Deus Dagon acabou com a história desta arca, que dizem que tem a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram lá, o rei Dagon, o deus Dagon lá, estava prostrado, quebrado diante da presença de Deus, assim ó, de joelho quase. E ali o Senhor mandou praga no meio dos filisteus, infestou de rato, tribulação, e os filisteus não podiam mais sentar, porque a praga da hemorroida pegou eles. Deus trata, irmãos, Deus trata com quem brinca com a presença dEle. A arca era a presença dEle, e os filisteus estavam brincando com coisa séria. Eles estavam, como diz as mães para os filhos, eles estavam brincando com fogo. E o fogo, ele é consumidor. Aleluia. E o que fizeram?
E Eli havia acabado de morrer. Samuel ainda era jovem, mas o Senhor já empossou ele para ele ser o juiz ali, para ser o sacerdote, porque foi para isso que ele nasceu. Samuel nasceu para substituir Eli. Samuel nasceu para, ainda jovem, ali na casa do Senhor, se comprometer com a obra. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele já te chamou para você fazer o teu papel. Deus, você tem um compromisso com o rei, e o rei não abre mão da tua vida, e ele vai te torcer o jeito que for preciso, para você entender que antes do princípio de todas as coisas ele te escolheu. Ei, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que antes de sermos gerados na barriga da nossa mãe, a Bíblia diz que nós já estávamos com Deus. Então Deus já nos tinha escolhido. Tem pessoa que fala assim, porque a minha vida foi consagrada para o diabo. A palavra do Senhor diz que no ventre o Senhor nos escolheu. Daí tem gente que fala assim, na barriga da mãe ela já foi consagrada no lugar tal, no lugar da... Ei, antes de estar na barriga nós já estávamos com Deus. Então não tem para o diabo, antes dele imaginar que nós íamos nascer, nós já éramos escolhidos e já estava lá determinado que nós seríamos no Senhor. Aleluia. Então quando houve essa justiça de Deus no meio dos filisteus, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca da aliança e tentaram se livrar dela imediatamente. Porque eles sabiam que se eles permanecessem com a arca, coisas piores viriam. E eles sabiam que aquilo não era para eles. Então eles pegaram a arca, colocaram numa carroça e colocaram duas vacas. E pegaram aquela arca e levaram aqui, que é onde nós lemos em Samuel. Eles pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, a arca foi hospedada. Por quê? Porque eles queriam se livrar da arca. E a palavra aqui diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Até que Davi então assumisse o trono e determinasse então buscar a arca. Entenda uma coisa, todo mundo sabe a respeito do reinado de Saul. Saul foi um rei reprovado por Deus. Saul foi um rei que Deus o rejeitou. Ele só tinha, ele era egocentrista. Ele só queria se aparecer. Ele queria ser mimado, ele queria ser exaltado. Ele queria posição, ele queria reverência. Ele na realidade queria ser o Deus do povo de Israel. Nessa posição é aqueles que quer ser torre, porque Deus é altar, mas tem uns que quer ser torre. Por quê? Porque quando eu estou aqui no altar, o Senhor está na minha frente. Quando eu estou no altar de Deus, eu tenho que desaparecer para Ele aparecer. E na torre, quem está na torre é que quer estar na frente de tudo, quer ser visto por tudo, quer ser aplaudido por tudo. Era a posição de Saul, ele queria ser aplaudido, ele queria ser reverenciado, ele queria um lugar que não era dele. Entenda uma coisa, mas nós fomos chamados e Deus nos deu um lugar, mas o lugar que é meu, o lugar que é seu, o lugar que é do Deus Pai é do Deus Pai, o lugar que é do Deus Filho é do Deus Filho, e o lugar que é do Espírito Santo é do Deus Espírito Santo. Assuma o teu lugar e faça o teu melhor. Aleluias. Então o que acontece? Eles pegaram, colocaram a arca dentro daquela carroça e levaram até a casa de Abinadab. Abinadab era levita. E segundo a palavra de Deus, segundo o que nós entendemos, quando o Senhor deu no capítulo 37 de Êxodo a estratégia para Moisés, para que a arca fosse construída, somente os levitas poderiam levar, somente os levitas poderiam transportar a glória Shekinah de Deus. Não podia ser sacerdote, tinha que ser levita. Ei, levitas, deixa eu dizer uma coisa, cadê os levitas desta casa? Cadê os adoradores desta casa? Cadê? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te chamou, o Senhor te capacitou para você manifestar através da tua boca a glória dele, levita. O dom, meu irmão, ele deu, é ele que deu, ele dá, ele tira para quem ele quer. E muitas vezes nós, pregadores e cantores, queremos ser a torre. Diga que eu canto bem, diga que eu faço um louvor bonito, com uma pregação bonita. Diga que quando eu canto a igreja, ei amado, se não for a glória Shekinah de Deus, se não for a presença do Espírito Santo, nós estamos na lama. Então eles chegaram lá e falaram assim, toma isso aqui que é de vocês. E a arca ficou lá. E Saul reinou por 20 anos. Mas primeiro Samuel teve uma longa
caminhada como rei, como juiz. Então, se nós formos ver, estudar certinho, esses 20 anos que a palavra do Senhor diz que a arca ficou na casa de Abinadab, está falando do reinado de Saul. E o que eu quero falar de Saul aqui, ele reinou por 20 anos e ele não se preocupou em resgatar a arca da aliança. Ele reinou por 20 anos e ele não se importou em pegar a arca da aliança e levar de volta para Jerusalém. Porque ele estava ocupado demais com ele. Ele estava ocupado demais em perseguir o ungido Davi. Ele estava preocupado demais com medo de quem poderia ocupar o lugar dele. E ele se esqueceu que o lugar mais importante é do Rei da Glória, é do Todo-Poderoso, do Deus exaltado sobre os céus, terra. Então passou-se os anos, 20 anos, e Davi e Saul nem tocou no assunto da arca. Por quê? Porque a presença de Deus para ele não era importante. E por isso ele foi rejeitado por Deus. Ele pode achar que não era importante, mas Deus rejeitou ele. Amado, ser rejeitado por um homem é uma coisa, mas triste coisa é ser rejeitado por Deus. Então passou-se mais de 20 anos, mas até o reinado de Saul, conta-se 20 anos. E a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E a palavra do Senhor me mostra, me relata, amados, que o tempo em que a arca ficou na casa de Abinadab tinha os seus filhos. E eu acredito assim, ó, que quando a arca chegou, Abinadab sabia o que estava chegando na casa dele. Ele sabia que a presença do Deus Todo-Poderoso estava sendo colocado lá. Talvez no início ele colocou num lugar de honra na sua casa. Todos os dias se reverenciava, todos os dias ele e a sua esposa, quem estava na casa, se ajoelhava e adorava. Por quê? Porque ele estava recebendo na casa dele a presença Shekinah do Senhor. Era algo muito exaltado para estar dentro da casa dele, mas foi para a casa dele porque ele era levita e poderia receber. Aleluias! Mas a Bíblia diz que a arca permaneceu muitos anos na casa de Abinadab. E quando nós vamos estudar, que é o que eu estou ainda fazendo, porque eu ainda tenho que estudar muitos dias para eu me alimentar e ficar então plena com esta palavra. Aí me mostra, mas que no primeiro dia foi assim algo sobrenatural. Nem bebeu água. No segundo dia quis jejuar. No terceiro dia quis ir para o monte. Eu estou conjecturando, permita-me. No quarto dia já quis chamar todos os vizinhos para orar na casa. No quinto dia estava convidando todo mundo. Mas os dias foi passando e aquilo passou a se tornar comum dentro da casa dele. Dentro da casa de Abinadab. Era aquele lugar, amados, que no começo era aquele fervor, era aquela alegria, era aquela expectativa, era aquele primeiro amor. Mas, amados, a presença estava ali, e ele teve filhos, os filhos começaram a crescer, e ele não ensinou os filhos a reverenciar aquela presença, ele não ensinou os filhos a adorar, a louvar aquela presença, e talvez começou a juntar poeira, ele pegava um espanador e ele ali espanava, mas o que passou a ser? Aquela presença, aquela arca, a presença de Deus comum dentro da sua casa. Então essas é aqui simbolicamente a igreja da casa de Abinadab, é a igreja que a presença de Deus se torna comum. Eles passam a viver a sua vida, cada um vive a sua vida, cada um age como quer, porque ele que manda na vida dele, ele que trabalha, ele que paga as contas dele, e ele vem para a igreja na hora que ele quer, ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que quer, ele canta o dia que ele quer, ele ensaia o dia que ele quer, e ainda ele quer impor as coisas de Deus como tem que ser. E assim também o pregador, ele não estuda mais a palavra, ele não jejua mais para pregar, ele não vai mais buscar a graça da palavra, ele não vai buscar nada. Por quê? Porque ele é apenas um representante de algo que ele não valoriza mais. Era assim que estava Abinadab, e a palavra relata isso. Porque a palavra diz que a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu diferente. Agora já pensou uma pessoa que vem para a igreja e a vida dela não muda? A casa dela não muda, o casamento dela não muda, a saúde dela não muda, e ela está 1 ano, 2 anos, 3 anos e a mesma coisa. Chora pela mesma coisa, lamenta pela mesma coisa, murmura pela mesma coisa. O que? O problema está na presença ou na visão dela? Abinadab parou de valorizar aquilo que tinha valor. E a igreja de Abinadab está em todos os lugares.
As pessoas já não valorizam mais a presença, já não valorizam mais o louvor, já não valorizam mais a palavra, já não respeitam e valorizam mais os pastores, os homens de Deus que Deus tem levantado. Amados, as coisas não podem ser comparadas. Porque ali está acontecendo, deixa ali acontecer. Vamos buscar a presença, vamos onde a presença está, porque onde a presença está há sinais. Aonde a presença está, amados, não é glória a Deus, aleluia, todo dia não. Não é só pulaçada todo dia não. É lágrima, é tribulação, é perseguição, é o inferno todo lutando contra nós, é o diabo entrando na frente, é o diabo perturbando o filho, é o diabo perturbando a família, é o diabo passando ali perto dizendo: tu não vai aguentar, tu não vai aguentar, tu não vai aguentar. Mas a igreja verdadeira, ela reconhece a presença de Deus. A igreja verdadeira, ela sabe que a luta não é dela, ela sabe que não é na força dela que ela vai vencer. A igreja verdadeira é a igreja que nós vamos falar agora, irmão. Não é uma igreja que se conforma, não é uma igreja que se torna normal, não é a igreja que não reverencia a Deus, não é a igreja que não tem temor. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, e a Bíblia me mostra que esses moços não tinham nenhuma reverência e nenhum temor a Deus. Por quê? Porque o seu pai não ensinou, porque o seu pai não orientou, ele não aprendeu com os filhos de Eli que Deus fulmina. Pastor, mas nós estamos na dispensação da graça. Você já foi estudar o que é isso? Você já parou e foi estudar, perguntou para o teu pastor, para a tua pastora, pelo pastor, perguntou para os teus líderes o que é dispensação da graça e no que ela me beneficia e o que eu tenho que fazer? Tem gente que pega a palavra graça como um chaveiro e usa aquilo como muleto, mas nem sabe o que é isso. E a palavra do Senhor diz que então não aconteceu nada demais na vida de Abinadab. Como? É para você pensar. Como que Deus está num lugar e nada acontece? Porque Ele não é reconhecido. Ele não é honrado. A última palavra não é dele. Os princípios dele tá juntando teia de aranha. Ninguém mais abre a Bíblia e vai meditar nela. Tem gente que pega a Bíblia só para vir no culto. Tem gente que não medita mais, tem gente que não olha, amados, eu estou pregando aqui, mas tu tem que anotar aí, tu tem que duvidar, quando chegar na tua casa, você tem que ir lá ver se é verdade, se está escrito mesmo, se foi desse jeito que o Senhor escreveu. Hoje, há uma igreja de Abinadab que aceita tudo, recebe tudo. Deixa eu dizer, nós não precisamos mais de objetos, nós não precisamos mais da arca, porque Cristo está em nós, a presença dele se move conosco, aonde eu vou a presença dele vai. Então isso significa que tudo tem que obedecer o comando dele. E passou-se 20 anos, Saul morreu e Davi foi promovido a rei, se levantou como o Senhor havia prometido. Davi venceu a sua primeira guerra contra os filisteus. E assim que Davi venceu aquela guerra, ele tomou uma grande decisão. Decisão essa que Saul nem havia cogitado. Qual? Ir e buscar a arca do Senhor. Buscar da casa de Abinadab a arca, que era a presença, e levar a arca no lugar que ela nunca deveria ter saído, da cidade de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa, a presença de Deus nunca pode sair da tua vida. Ela tem que permanecer sempre. E Davi ficou muito feliz, porque acho que ele sonhou com isso. Por toda a sua vida, talvez ele questionou, mas por que Saul não traz a arca? Por que ninguém vai atrás da arca? Por que está na casa de Abinadab? Talvez, quem sabe isso não está escrito, nem fala o que aconteceu, mas permita eu imaginar, conjecturar. Quem sabe Davi um dia foi até perto da casa de Abinadab. Quem sabe ele queria entrar, ele queria reverenciar, ele queria adorar a Deus, ele queria se humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Davi era um adorador, Davi era um homem que amava a Deus, que fazia tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amado, você sabe quando a tua vida vai ser diferente? Quando tudo que você fizer é para glorificar a Deus. Hoje nós queremos ser torre, mas nós temos que voltar para o altar. Nós temos que voltar a estar atrás de Cristo, e Cristo está na nossa frente.
Mas nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos estudar mais a Bíblia, nós precisamos ler mais a Bíblia. Pastora, eu não entendo, então venha para os cultos, venha para a escola dominical, escola bíblica, peça para a pastora para te explicar, mas não aceite qualquer coisa, senão a tua casa será a casa de Abinadab. E Davi então chamou 31 mil homens e disse: agora nós vamos na casa de Abinadab e nós vamos trazer para Jerusalém a presença de Deus. Davi estava alegre, Davi estava eufórico, por quê? Porque ele queria resgatar a presença de Deus para Jerusalém, ele queria resgatar a arca da aliança, ele queria colocar a arca no lugar que era devido. Dizendo aqui nos dias de hoje, ele queria buscar a presença de Deus. Ele queria ter a presença de Deus na casa de Deus. E ele estava ansioso para isso. Ele estava desesperado para isso. E a palavra do Senhor diz que ele foi até a casa de Abinadab. E ele quis fazer como a igreja de Abinadab estava fazendo, de qualquer maneira. Talvez ele pensou assim: o importante é eu ter a presença. O importante é a minha intenção de levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Deus. Eu estou fazendo uma boa feitura. Eu estou indo fazer o que Saul não fez. Eu estou indo fazer o que os filhos de Eli não fez e que nem o que Eli fez. Eu estou indo fazer o que Samuel não pôde fazer. Eu estou indo resgatar a presença de Deus. Eu estou indo buscar o avivamento para Jerusalém. A intenção dele era magnífica, mas eu aprendo que de intenção o inferno está cheio de boa intenção. O que importa é que eu vou na igreja. O que importa é que a pastora me veja lá, o pastor me veja lá. Mas isso não quer dizer nada. O que importa é o que está dentro de você, e é isso que Deus valoriza. É isso. E deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo, amados. Quanto mais eu busco a Deus, pastor, eu passei esse dia com Deus. O meu esposo está aqui, eu passei a tarde com Deus. Eu passei a tarde lendo a Bíblia, meditando, falando com o Senhor Jesus. E cada momento que eu passo na presença dEle, mais eu quero rejeitar esse mundo, mais eu quero rejeitar as coisas que a minha carne deseja. Quanto mais o Senhor se aproxima de mim, mais náusea eu tenho deste mundo, mais náusea eu tenho das coisas desta terra, mais eu desejo ouvir a trombeta. Mas o meu desejo agora é que a trombeta toque, porque eu quero abraçar o meu Jesus, eu quero falar com Jesus face a face. Isso é ter a presença. Quando você tem a presença, mas você não está preocupado com a tua saúde, você não está preocupado com o teu dinheiro, você não está preocupado se você está arrumado, se você não está, se tu está com sapato, se você não está, você quer a presença, você quer sentir a glória, você quer ser cheia de Deus. Hoje o Senhor quer entrar na tua casa. Hoje o Senhor quer entrar na tua casa. Hoje o Senhor quer o Senhor quer encher a tua casa com a presença dEle. E Davi tinha boa intenção. Vamos lá adorar a Deus. Vamos lá, 31 mil homens. Eu quero falar tão rápido que eu engulo as palavras, mas os irmãos interpretam aí. E Davi foi, vestiu a sua melhor roupa de rei, agora eu sou rei. E foi. Quando ele chegou na casa de Abinadab, ele estava tão eufórico que ele queria levar a presença. E por causa disso, o que ele deixou de fazer? Ele deixou de consultar a Deus. Amados, isso está sendo o erro da igreja de Abinadab. O erro da igreja de Abinadab é a igreja que não vê mais diferença em ter a direção de Deus e não ter. Em fazer a vontade de Deus e não fazer. A igreja de Abinadab quer mandar no seu próprio nariz. Os filhos de Abinadab fazem o que eles quiserem. Eles tocam na arca, eles fazem o que eles quiserem, porque eles estão acostumados. Quem sabe aqueles meninos cresceram subindo em cima da arca, porque menino não é fácil. Mas Deus agia com misericórdia. A misericórdia ia suportando, até que Deus diz: chega. Foi o que Deus disse para a luta de Ló no capítulo 39 de Jó. Ele disse para a luta de Ló: até aqui tu virás e não mais adiante. Há coisas nas nossas vidas,
que quando Deus não suporta mais, Ele diz assim, chega, acabou. E o fogo consumidor desce, amados. E desce para tratar de mim, de você. Mas coisa boa, eu gosto tanto quando o meu pastor, desde quando eu me converti, um pastor que é meu pastor, ele chega e diz assim, Marisa, você errou, Eu gostava, amados. Quando o pastor Cisino me chamava lá em Camboriú, as minhas pernas chegavam a tremer, porque o respeito, não era medo não, era respeito. O medo de ter errado, entristecido meu pastor que orava e chorava por mim, porque eu ouvia, eu morava na mesma casa, e ele dobrava o joelhinho dele lá com a esposa dele, e ele começava a orar por todo mundo, e orava pelos missionários que estavam no campo, e daí ele chegava em Camboriú, ele orava por todo mundo por Camboriú, os estagiários, e daí chegava na casa dele, e eu me lembro de muitas vezes eu ouvi ele orando, Senhor abençoa a missionária Marisa, ela é pregadora, Senhor, ela quer pregar a tua palavra, leva ela, Senhor, nos 4 cantos da terra. Aleluia. E quando eu tremia, um dia o meu pastor lá nos Estados Unidos, eu fiz agenda ali para um irmão que veio do Brasil, foi lá pregar, falou, pastora Marisa, agenda aí com o teu pastor para mim ir. E eu falei, pastor Uriel, é um pastor conhecido meu, amigo. E o pastor abriu sessão, abriu isso aí, uma oportunidade para ele no culto de ensino. Porque eu pedi, daí chegou no dia, esse pastor recebeu outro convite, acho que uma igreja maior foi, e deixou lá sem ninguém. E eu estava viajando no Brasil. Quando eu cheguei, a minha pastora disse, Marisa, vem aqui que o Derek quer falar contigo. A minha perna já tremeu. Medo, respeito e vergonha. Quando ele chegou, eu sentei ali, o sermão foi. Mas eu disse, o Senhor está certo, me perdoe, eu errei, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais, pastor, eu aprendi a lição, me perdoe, o Senhor está certo, olha, eu estou arrependida. Eu peguei a culpa do pastor para mim, porque eu representei ele. Eu poderia dizer, não, pastor, mas ele... Não, fui eu que pedi, eu que falei. Assuma, nós temos que assumir o nosso erro, a nossa responsabilidade. E nós não temos que ter argumento, mas arrependimento. Se arrependa, se humilhe, Deus te exalte. Daí ele foi duro, me falou, e eu falei, sim senhor. Depois ele me abraçou e disse, Deus te abençoe minha filha, tu é uma bênção. Oh glória, aleluia. Então Davi, ele tinha boa intenção, mas Deus não quer a tua boa intenção. Mas eu vou fazer desse jeito, porque desse jeito é mais bonito. Mas se Deus orientou o seu líder, o seu líder aí, a sua pastora de outro jeito. Mas eu quero fazer aqui fora, mas se Deus mandou fazer aqui dentro. Mas eu quero ensaiar na quarta, mas se Deus direcionou na terça. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que Davi foi lá. Quem sabe os filisteus, eles nem quis levar a carroça com as vacas. Disse, fica aí para vocês. E Davi chegou lá e disse para Abinadab, nós vamos levar a arca. Talvez Abinadab disse, está aqui a carroça e a vaca. As 2 vacas dos filisteus. Porque foi em cima delas que veio. Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus já havia castigado os filisteus. Mas quando a arca chegou lá, um punhado veio olhar dentro, morreu tudo fulminado. Não queira entrar onde você não é chamado. Não queira pisar onde ainda você não foi preparado. Porque eles olhando dentro da arca, morreram tudo sequinho, matado por Deus. Foi Deus que matou. Não foi os ratos, não foi as enfermidades, foi Deus que matou. Pastora, mas e a graça? Mas Jesus matou aqueles lá que mentiu. Como que é o nome deles mesmo? Lá que não dizimou como tinha que se fazer? Ananias e Safira, no Novo Testamento, na dispensação da graça, Deus matou o marido, depois matou a mulher. Por quê? Porque mentiu. A palavra é séria. Pastor, eu estou até com medo de vir na igreja. Fica com medo não. Fica com medo de ficar ignorante na palavra. Tenha medo de não conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você anda na bênção. Você e a tua casa comem o melhor desta terra. E Davi disse, então vamos pôr. E colocaram a arca lá em cima da carroça. Colocaram até um negócio no casco da vaca de ouro, para ficar mais bonito. Deus não quer embelezamento, Deus quer santidade. Deus quer santidade. Minha irmã, Deus ainda preza pela santidade.
O que é a santidade? É ter a presença do Senhor, é andar com a presença do Senhor. Amados, quando você anda com essa presença, você não precisa mais de muita coisa. Então Davi colocou ali e convocou o povo, disse assim, nós vamos levar agora a arca para Jerusalém, nós vamos levar a presença de Deus para onde é o lugar dela. Davi agiu corretamente, a intenção era boa, mas Deus não quer a intenção boa, Ele quer a obediência. E o que ele não fez? Ele não consultou a Deus. Ele não orou e ele não foi lá para os escritos, para o livro sagrado. Ele não foi lá em Êxodo 37 saber como deveria ser transportado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança só poderia ser, ela tinha duas argolas aqui, duas argolas aqui, quatro de cada lado. 2 de cada lado e 4 ao total. E o que deveria fazer? Pegar um arco de madeira de acácia, colocar ali uma madeira aqui, outra aqui, e somente os levitas poderiam transportar a arca. Por quê? Porque assim o Senhor havia determinado. É muito sério. Eu oro muito pelos levitas. Eu clamo muito porque eu sei que não é fácil. O primeiro inimigo é Satanás, que era o posto dele quando ele era o anjo de luz. Ele luta contra o louvor. Ele quer destruir o louvor. E segundo, nós, muitas vezes, os levitas, eles se perdem. Porque eles acham que o louvor é deles. Deus faz algo, eles acham que é dele. Nós que fizemos, oramos, jejuamos, nos esforçamos e fizemos. Ai, meu Deus! Não, vamos fazer do nosso jeito, vamos colocar do nosso jeito. Agora a moda é essa, amados, vai para a Bíblia, vai consultar a Bíblia. Deus, Ele não quer modinha. Deus, Ele não quer, diz que frescura. Deus quer obediência, santidade e humildade. O louvor mais lindo é aquele que tem um coração humilde, humildade. Amados, eu acho lindo ali na Sende Criciúma, aquele menino, como que é o nome dele? Eu sempre esqueço, do louvor, que tem a voz do Fernandinho. Ele louva chorando. Ele louva chorando, não sei se você já viu. Ele louva assim, chorando, que dá vontade de pegar um lenço e lá limpar o nariz dele, o rosto dele. Mas sabe por quê? Porque ele está ali no altar, mas ele sabe que Deus tirou ele das drogas, que um dia ele estava perdido, um dia ele estava viciado, um dia ele era trapo de lixo, esgoto de lixo, mas um dia o Senhor chamou ele ouviu a voz do Senhor, e hoje ele está no altar adorando. E amado, quando aquele moço abre a boca, ele e os outros também, o céu desce naquele lugar, a glória enche, os jovens se jogam no chão, e é assim, por quê? Porque você vai falar com ele, ele nem olha para a gente. Humilde. Eu falo assim para ele, seu irmão, você é uma bênção. Ele diz, pastora, bênção ao Senhor Jesus que me salvou. Aleluia, aleluia. E Davi, em vez de chamar os levitas e fazer como tinha que ser feito, ele fez do jeito dele. Não é do nosso jeito, pastora. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É como, amado, se não tiver escrito aqui, mas nem com água quente desce na minha goela. Ah, mas é assim agora eu não estou nem aí com agora, eu quero saber desse aqui, eu quero desde o princípio. Não, porque está fazendo assim, está na Bíblia? Tá, onde está? Vamos lá ler, e reler, e olhar e analisar. O Senhor confirmou? Amém, vamos fazer. Ah, não está aqui, mas é assim hoje, não quero nem saber com hoje. Eu estou preocupada com o céu. Porque tem 2 casas esperando pela humanidade, o céu e o inferno, e é a humanidade que escolhe para onde vai. Ah, amados, Davi começou a ir pelo caminho para a estrada de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que eles levando as coisas de qualquer jeito, o que aconteceu? A vaca tropeçou. Levaram a arca de Deus sobre o carro novo, tirando da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Uzá e Aiô não era coisa nenhuma. Eram uns desocupados. Eram uns desviados dentro da casa de Abinadab e queria se responsabilizar por aquilo que era santo. Não, porque eu sempre fiz assim. Porque lá na casa de papai era eu que tirava o pó. Não, porque eu passava todo dia por ela, passar uma coisa, agora viver é outra.
E a palavra do Senhor diz que quando o boi, a vaca, ela tropeçou, a arca pendeu. E Uzá quis socorrer a arca. Boa intenção, não deixar a arca cair. Mas a palavra diz que nesta hora, Deus ele fulminou ele com uma ruptura. Houve uma ruptura. O que é isso? Deus partiu ele no meio. Tripa de um lado, tripa do outro lado. Foi o diabo? Não, foi Deus. Por quê? Porque ele quebrou um princípio. Levou as coisas de Deus. Ai, pastora, que palavra é essa? Hoje é sábado, amada, é essa palavra que cura. Mas é essa palavra que nos leva para o caminho da bênção. Chega de igreja que é oba-oba, receba aí a chave, receba a vitória. Amados, receba a santidade, se volte à santidade, se volte a Deus, se volte ao princípio, se volte ao primeiro amor. Não vai nas coisas novas. E amado, santidade não é usar uma saia, eu estou usando saia porque eu ainda estou me adaptando. Santidade não está na saia. Santidade está na como eu uso. Pastor, está falando de santidade, mas você pinta e corta o cabelo. Não, está aqui. Está aqui dentro. E aqui dentro ferve e queime por Cristo. Se Cristo mandar eu rapar, eu raço. Se Ele mandar eu pintar, eu pinto. Se Ele mandar eu ficar loira, eu fico. Se Ele mandar, eu fico. Eu quero estar como Ele quer. Então a santidade não está em não usar brinco. A santidade está em honrar a Deus. Honre a Deus. E como eu faço? Busque a presença dEle. Nós não podemos dar para você, eu não posso dizer, irmã, usa assim, não. Vai buscar Ele, vai orar, vai jejuar e Ele vai te dizer. É Ele que vai te dizer. E a vaca, a tua pessoa, mas quando as pessoas querem levar as coisas do jeito dela, chega uma hora, vai cair. Chega uma hora, a casa cai. Chega uma hora, a tribulação chega uma hora, a dificuldade chega uma hora, a falência chega uma hora que as coisas que estavam adaptadas humanamente se desmoronam. Foi isso que aconteceu. Eles adaptaram. Eles tinham o quê? Pressa. Não, pastor, é que eu tenho pressa. Ei, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado. Já está determinado, então não adianta você se adaptar, não adianta você apressar. Fique na presença dEle e as coisas vão acontecer na hora certa. E quando aconteceu isso, Davi se desesperou. Porque Davi viu um homem partido no meio, um jovem partido no meio. A desobediência de Davi, a imprudência de Davi trouxe maldição para a casa de Abinadab. A imprudência de Abinadab de não orientar, de não dizer não, rei Davi, a palavra diz, o Senhor diz que não, ele diz, deixa ele é rei, ele sabe o que está fazendo, não. Houve o quê? Maldição na casa de Abinadab por causa da imprudência. Houve maldição na igreja de Abinadab, era aquela igreja que estava indiferente com a presença de Deus. A igreja que era indiferente aos princípios. A igreja que não se importava mais como Deus queria. Eles faziam do jeito deles. Por quê? Porque eles já haviam acostumado com esse negócio de Deus. Mas ali naquela estrada, indo para Jerusalém, Deus parou todo mundo e disse, quem manda aqui ainda sou eu. Quem manda ainda sou eu. Ei, a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 4, que quando João foi levado em arrebatamento no céu, ele viu a porta aberta, a porta da graça está aberta para eu e você entrar. E quando ele entrou na sala do trono, ele viu o trono. E a primeira coisa que ele relata, o trono estava ocupado. O Senhor Jesus ainda está reinando. Ele ainda reina sobre a minha vida, sobre a tua casa. Ele está no controle e sempre vai estar de todas as coisas. E daí Davi se desesperou. E ali perto havia um camponês da tribo de levita, pobre, camponês pobre. A mulher dele era estéril, ele era um camponês falido, porque aonde ele morava a terra era ruim, a casa dele era uma tapera. Mas o acontecido foi do lado da casa dele, do lado da tapera dele. Davi se desesperou e Davi entendeu que ele não podia seguir em frente com a arca. Há momentos que os membros da igreja de Abinadab, vamos dizer assim, eles têm que entender que eles não podem prosseguir, caminhar como estão. Eles têm que se voltar a Deus, se humilhar diante de Deus e buscar a direção de Deus. E Davi então entendeu isso. E o que ele fez? E agora, como poderemos levar a arca? Eu não posso levar a arca. Ele entendeu que estava errado.
Ele entendeu que a maldição, a desgraça chegou ali porque ele estava errado. Amados, vamos reconhecer os nossos erros. Vamos reconhecer a nossa ignorância. Vamos reconhecer que a nossa carne tem imperado e vamos descer ela. A obra não é minha. O dom profético não é meu. A profecia não é minha. A palavra não é minha, é dele. E se em algum momento eu achar que é minha, ele me abate. Amados, tem muitos mortos ambulantes aí. Eu estava olhando essa semana, um jovem pregador de Salvador, ele tem feito muitas lives, e ele fez uma live, pastora Ana, dizendo assim, ele pregava no Brasil todo. Ele era um pregador que ele chegava aqui, mas ele pregava igual gente grande, de você ficar com a boca aberta. Mas ele disse que ele estava parando de pregar porque ele só andava no automático. Um jovem, uns 26 anos, mecanizado, ele passava horas ouvindo pregadores, ele memorizava as mensagens e ele ia para as igrejas, ele pregava e todo mundo aplaudia, porque ninguém mais para analisar, ninguém mais pensa, e todos aplaudiam, e ele disse que ele terminava, pegava a oferta dele, a oferta sagrada do Senhor, e quando ele saía, ele ia para as orgias, ele ia gastar aquilo com que não prestava, ele saía com os ímpios, saía com mulheres, e a vida dele estava uma baderna. Mas o Senhor o despertou. E o Senhor disse para ele: para ou eu te mato. E foi quando ele divulgou isso nacionalmente. A partir de agora eu não prego mais, porque eu estava no automático. Não orava mais, não jejuava mais, só ouvia, só decorava, chegava e usava a coisa mecânica. Aleluia, mas Jesus não estava ali, ele estava à torre, não estava no altar. Então naquele momento que ele fez, tem 2 meses isso, ele pegou, ele falou, conversou com o pastor dele, falou assim: pastor, eu não vou pregar mais, eu quero congregar, eu quero ser tratado, eu quero ser curado, eu quero ser cuidado pelo Senhor, mas eu não posso pregar mais, eu não sei se eu vou voltar a pregar. Ele disse: eu não sei se um dia eu volto a pregar, mas como eu estava, eu não quero mais, porque eu quero a salvação. E se a minha salvação manda que eu fique no banco, eu vou ficar para o resto da vida. Mas eu não vou mais andar no automático. Pastor, isso falou muito forte, porque há muitos por aí só andando no automático. Não tem mais parada, não para mais para orar, para se arrepender, para se humilhar. É automático, eu tenho que ir para o culto. É automático, chega em casa, toma banho, hoje tem culto. É automático, pega a Bíblia dentro do carro, que fica ali no sol, dia e noite, passa no sereno, e pega a Bíblia e entra para a igreja. Eu sou crente, eu sou salvo. Automático. Automático. A tua Bíblia tem que sair as folhas. Amados, eu uso o iPad, porque meus esboços estão aqui, mas eu não ando sem a minha Bíblia. Eu preciso sentir ela, eu preciso sentir o cheiro dela, eu preciso ler, eu preciso sentir. Não vamos andar no automático. Aleluias! E Davi estava no automático por causa da ansiedade. E quando ele falou: e agora? A palavra do Senhor diz que Obed-Edom estava ali, um homem pobrezinho, simplesinho. A mulher dele, simplesinha. Aleluia. Morava numa taperinha. Mas Davi olhou, e o que talvez Davi disse: é tudo que nós temos. Ainda que seja mas que seja de verdade, Jesus quer. E Obed-Edom, não sei se ele ofereceu a casa, ou se Davi disse de quem é aquela casa, mas ele estava ali naquele reboliço, e talvez disse Davi: a arca vai ficar ali. Então naquele momento, este homem, Obed-Edom, ele é escolhido. Ele é escolhido para o quê? Para hospedar, a arca. Para hospedar a presença de Deus. Assim como a palavra onde nós lemos, a palavra do Senhor diz que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Foi mais anos, mas esses 20 anos fala sobre o reinado de Saul. E nada demais aconteceu. Será que isso tem acontecido na vida de alguém? Você tem vindo à igreja, você tem trago teus filhos para a escolinha aqui, para o Kids. Você tem cumprido o ritual, mas você hoje percebe que você estava no automático. Por isso que a tua vida não mudou. Será que tem alguém aqui que está há anos na igreja e o problema não muda? Amados, não pode existir isso. Porque a palavra me diz, me afirma, que aonde ele chega, milagres acontecem.
Jesus, quando estava como homem na terra, ele entrou em pelo menos 12 casas que a Bíblia relata. E em cada casa que ele entrou, houve algo extraordinário. Houve restauração, houve perdão, houve arrependimento, houve multiplicação. Segundo cada necessidade daquela casa que Jesus entrava, o milagre era imediato. E a palavra do Senhor diz que então Obed-edom recebe a arca na sua casa. Mas veja bem, a casa de Obed-edom não era talvez grande como de Abinadab. A casa dele era simples, era uma tapera. A sua mulher era estéril, era só ele e a mulher. Talvez ele colocou na sala, na entrada, porque nos outros lugares não tinha. Mas ele escolheu o melhor lugar. O melhor lugar na nossa vida tem que ser de Deus. O melhor tempo tem que ser para Deus, amado. Nós temos que cuidar, porque este século é terrível. Este século é um devorador. Ele quer devorar o nosso tempo. Nós pegamos o celular, amados. Se o Espírito Santo de Deus não for conosco, nós passamos hora no Zap, no Instagram, e no Twitter, e no Facebook. E as pessoas sabem mais da vida dos outros do que de Jesus. Quer saber a vida dos outros? Como que tem tempo para saber o que os outros estão fazendo, onde está, o que está falando, o que está acontecendo, o que as notícias estão dizendo, e não sabe nada da Bíblia. Esses são da igreja de Abinadab. Mas a igreja de Obed-edom é aqueles que se prostram diante da presença do Senhor. Aleluias! Então, o que é a igreja de Obed-edom? Com a terrível morte de Uzá, filho de Abinadab, em algumas traduções fala Eleazar, Davi percebeu que fazia tudo errado e teve um tremendo temor no coração e viu que estava fazendo igual aos filisteus e Abinadab, tratando a arca do Senhor, que é a presença do Eterno, com irreverência. Mas nós temos que ter reverência com as coisas de Deus. Aleluia, nós temos que ter reverência, nós temos que honrar. Amados, olha, as pessoas, elas olham para mim e me conhecem, né? Muitos me seguem há muitos anos pregando, né? Pregando em vários países, pregando para a multidão. Mas ontem eu preguei para uma igreja de 8 pessoas, meu marido estava comigo e preguei como eu estou pregando hoje. Então as pessoas dizem, pastor, não. Eu chego diante do meu pastor, da pastora Nasa, eu respeito. Aleluias, eu respeito. Respeita a hierarquia, irmão. Porque teve uma pessoa que eu conheci muito nos Estados Unidos, e ele estava com problema, e ele não quis se consultar com o pastor, ele não quis receber o conselho do pastor Uriel. Eu disse para ele, vamos conversar com o pastor, ele vai te ajudar. Ele, o quê? Homem que come feijão igual eu? Homem que nem tem problemas igual eu? Eu falei assim, não fala assim, homem. Não fala assim, ele é ungido. E começou a falar o que nem quero repetir. Não demorou muito. Deus abateu. Deus deu oportunidade. Mas ele se achou torre. Ele achava que ele era torre, Cris. Ele achava que ele era torre, que ele estava acima de todos. Deus deu oportunidade. Pastor, porque eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém. Sangue de Jesus tem poder. Eu estou contando uma experiência que eu vivi. Aleluia. Aleluias. Então Davi, com pranto e amargura, faz uma pergunta: como trarei a minha arca do Senhor? Resumindo, ele estava perguntando como devo agir para ter de volta a maravilhosa e graciosa, grandiosa presença do Eterno, pois até aqui fiz tudo errado. Talvez você pode dizer, eu estou fazendo tudo errado, mas você está aqui nesta noite. O Senhor está falando com você, não importa se você é visitante, não importa se você é congregado, não importa se você é membro, se você é líder de departamento, se você está no louvor, se você é pastor, se você prega. Hoje o Senhor está te pedindo, saia do lugar de Abinadab e entra para o lugar de Obed-edom. Abinadab estava na torre, Obed-edom não, se escondia atrás do altar. E alguém podia dizer, mas como que ele é de Deus? Como que Deus aceita? Ele é pobre, ele não prospera, a mulher dele é estéril, a casa dele é estéril, e vai pôr a Deus dentro da casa dele? Às vezes as pessoas nos julgam pelos nossos problemas.
Às vezes as pessoas nos julgam por causa das nossas crises. Mas eu falo isso com prioridade, de causa. Muitos irmãos aqui me conhecem e sabem que eu passei por algumas crises nesses últimos anos. Mas em nenhum momento eu me afastei de Deus. Em nenhum momento eu culpei a Deus. Não, fui eu que fui culpada. Não ouvi a Deus quando eu precisei ouvir. Não obedeci uma vez o meu líder quando ele diz não faça isso. Paguei pelo preço. Passei pela crise. Mas fiquei na igreja de Obed-Edom. Me humilhei ao Senhor. Pedi misericórdia. E o Senhor me sustentou. Aleluias. Davi, ele precisava aprender a tratar a arca do Senhor como deveria. Então Davi olha e vê uma casinha pequena, bem à beira da estrada, e decide deixar a arca na casa que era de Obed-Edom, para então aprender e depois levá-la. Davi vai até a casa e assim eu acredito que foi. Davi bate na porta ou encontra ele no meio da estrada, vê um homem simples, do lado da sua esposa também simples. E quando o rei de Israel se ajoelha, sem saber do que se trata, e que algo maior do que o rei Davi estava prestes a entrar na sua casa. Talvez quando Davi, aqui nessa colocação que eu coloquei, Abinadab não estava ali no meio deles, estava na casinha, porque talvez ele disse, eu não vou lá. E Davi bate, e Obed-Edom abre a porta. Quem sabe quando o rei Davi, ele bate ali, e Obed-Edom abre a porta, Obed-Edom está abraçadinho com a sua esposa, tudo simplesinho ali. Mas quando o rei chega, talvez Obed-Edom diz, não, eu não sou rei, digno de recebê-lo na minha humilde casa. Isso eu estou conjecturando, não está escrito ali. Mas Davi diz, não sou eu que você vai receber, é algo maior do que eu. Há algo nessa noite tão grande, que quer te receber. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu queria tanto te levar para minha casa. Eu disse, não leva eu não, porque eu já tenho casa. Leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus. De vez em quando tem alguém querendo levar para a casa deles. Pastor, eu quero te levar na minha casa, eu quero que você... Não dá para mim hoje, mas leva Jesus, ele pode ir agora. Um dia eu vou, mas agora Jesus quer ir. E ele é mais importante, muito mais, nem se compara a mim. É incomparável, não tem nem como calcular. A cabeça vira assim, não tem como pensar. E ele quer ir hoje com você. Ele quer hoje sair daqui com você. Ele quer entrar hoje no teu casamento. Ele quer entrar hoje na tua empresa. Ele quer entrar hoje na tua vida espiritual. Ele quer entrar hoje nos teus conflitos. Ele quer entrar nos teus medos. Ele quer entrar nas tuas dúvidas. Ele quer entrar nos teus questionamentos. Ele quer entrar na tua dor. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, a igreja de Obed-Edom é a igreja que faz a diferença. É a igreja que nas madrugadas se jogam de joelhos, que chora e se humilha diante da presença do grande e eterno Deus. Creio que ainda existam tais igrejas. E essas igrejas somos nós. Eu não estou falando de placa. Eu não estou falando da placa Seja. Eu não estou falando da Assembleia. Eu estou falando da igreja que vai ser arrebatada. Eu estou falando da noiva. Uma noiva que ainda reconhece o valor do seu noivo. Aleluias. A igreja de Obed-Edom, ela dispensa comentários, pois essa igreja tem intimidade com a Shekinah. Ela tem intimidade com Deus. Deus fala com ela. Ela entende o mover de Deus. Ela entende a hierarquia de Deus. Ela entende quem é quem. E ela está pronta para honrar a Deus, seja onde for. Tem hora que nós temos que puxar o freio de mão. Puxa aí o teu freio de mão. Entrega. Pula para o banco traseiro. Pula para o banco traseiro. E pede que o Espírito Santo passe a dirigir o teu carro. Que é a tua vida. Tem momentos a mais que nós temos que puxar o freio de mão. Se for possível, dar um cavalinho de pau na nossa vida. E pedir que o Espírito Santo, que Jesus, ele tome a direção. Porque ali na frente há um precipício. Que os nossos olhos naturais não podem contemplar. E que se Jesus, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, não tomar a nossa vida, nós caímos dentro desse precipício. Aleluias. Então a igreja de Obed-Edom, amados, é uma igreja diferente, né? A igreja de Obed-Edom, ela existe, ela não se afasta de perto da arca.
A palavra do Senhor diz que Obed-edom recebe a arca. Davi diz, fique com ela aí. Fique, eu não sei quanto tempo ela vai ficar aí, mas permita ela ficar na sua casa, porque eu vou até Jerusalém e eu vou buscar a Deus e saber como Deus quer que eu faça. Talvez, amados, Obed-edom, ele não teve como decidir, ele não teve como optar. Talvez ali ele não sabia o que ele fazia. Amados, há desafios que nós precisamos aceitar. Há desafios que nós precisamos aceitar. E eu escrevi aqui, deixa eu achar. Aleluia. Glória a Deus, achei. Há desafios que nós precisamos aceitar. A casa de Obed-edom, amados, foi um lugar não escolhido por ele mesmo. Mas Deus criou toda aquela direção. Deus te escolheu. Vire para o teu irmão e diz, Deus te escolheu. Deus escolheu a tua vida. Deus escolheu a tua casa. Aleluia. Aleluia. E quando Obed-edom ali recebeu com a esposa dele, eu acredito que Obed-edom ele não saía de volta da arca. Ele e a esposa dele entendeu o que estava na casa deles. Eles se sentiram imerecedores. Amados, quando você achar que você é merecedor, você está para lá de Bagdá, como diz o ditado. O dia que você, não, mas eu mereço. Porque eu deixei meus pecados. Porque eu deixei, você deixou coisa nenhuma. Você venceu porque Cristo entrou na tua frente. Porque eu deixei as drogas. Não foi tu, cristão, foi Jesus que te libertou. Sabe aquela pessoa que diz, eu só vou para a igreja quando eu deixar, nunca vem. Porque se não for a graça, não for o favor e a misericórdia de Deus, nós estamos condenados. Então quando a pessoa achar merecedor das coisas de Deus, ele está feio no CD. Agora na mídia, né? Que nem CD se usa quase mais. Quando você entender que você não é merecedor de nada. Eu não sou merecedora de estar aqui, irmãos. Eu não sei de nada, eu estou aqui porque Jesus me colocou. Então quando você entender que você não é merecedor de nada, que tudo é de Cristo, é porque você está na igreja de Obed-edom. Quando nós entendemos que nós não temos nada, que tudo é de Deus, tudo é Ele que faz, Ele que opera, Ele que realiza, então nós estamos cultuando a Deus na igreja de Obed-edom. Aleluia! Aqueles que são cabeça de família podem buscar a salvação de toda a família, porque essa é a promessa de Deus. Foi o que Deus prometeu ali para aquele carcereiro. Ele diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que depois de 3 meses, Davi procurou notícia a respeito da arca. E alguém levou ali a notícia para ele. Que está no 1 Crônicas 13:14. Coloca ali para mim, está ali já. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Mas como que é isso, pastora? Ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu de diferente. Mas 3 meses, foi o suficiente para a mulher de Obed-edom deixar de ser estéril e passar a gerar. Foi o suficiente para que o campo de Obed-edom começasse a florescer e dar planta em todos os lugares. Em 3 meses, Deus mudou a sorte da casa de Obed-edom. Em 3 meses, a mulher de Obed-edom já estava gerando um filho. Em 3 meses, a vida de Obed-edom já não era mais a mesma. Aonde ele colocava a mão havia bênção. Aonde ele colocava a mão de árido se tornava fértil. O que é isso? É a maneira que Obed-edom recebeu a presença. É a maneira que Obed-edom recebeu a presença de Deus na sua vida. Ele reverenciava, ele cuidava. Ele foi buscar saber como ele tinha que fazer. Certamente ele foi buscar os manuscritos. Ele foi entender o que ele precisava fazer. E certamente ele fez na risca. Ele investiu. Ele investiu no tempo. Ele investiu em saber, em buscar saber. Ele investiu. Certamente ele passou a trabalhar menos. Porque ele precisava se dedicar à presença. Ele precisava, qual era a dedicação? Ficar limpando? Não, era se prostrar e adorar. Adorar e adorar e adorar e reverenciar e adorar e adorar e cumprir o seu papel de hospedeiro da presença. E por isso Deus o abençoou.
E depois disso, amados, ele nunca mais quis se afastar da presença. Quando Davi soube, Davi se alegrou, porque a casa de Abinadab estava abençoada. Então Davi entendeu que Deus já estava dando para ele, né, o sinal verde, dizendo: você entendeu como é? Amados, eu tenho visto muitas pessoas. Eu falei isso ontem, quinta-feira, lá no culto do sítio, que o pastor Cisino, ele dizia para alguns obreiros que estava com boas intenções, estavam eufóricos para fazer uma grande obra, para fazer coisas na igreja. E o pastor Cisino, com aqueles olhos azuis que ele tinha, e quando ele batia o dedo assim, é porque vinha chumbo grosso. E ele dizia assim: meus filhos, eu não quero ver como vocês começam, mas eu quero ver como vocês terminam. Eu não quero ver como começa a obra, o ministério, eu quero ver como isso vai terminar. O final é melhor do que o começo, diz a palavra do Senhor. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade, amado, de nos voltar a Ele. Nos dá a oportunidade de voltar à igreja do primeiro amor. A igreja que não caminha sozinho. A igreja que não acha que é dono do seu nariz. Eu sempre digo isso. Tem gente que diz assim: vai querer me orientar, falar o que eu tenho que fazer? Eu que pago as minhas contas, dá os meus boletos para Ele. Amada, a Bíblia diz que há 2000 anos atrás Jesus pagou um preço que dólar, euro, real nenhum pode pagar. Jesus, Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. E por isso nós somos devedores de Cristo. Nós devemos a Ele compromisso. Nós devemos a Ele reconhecimento, obediência, adoração e louvor. Gratidão. A pior coisa que tem é ingratidão, amados. A pior coisa que tem é isso. E a palavra de Deus está se cumprindo. A trombeta vai tocar, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Um tornaria inimigo do outro. O amor de Deus não estaria no meio deles. Mas graças a Deus que aqui é a igreja de Obed-Edom. É a igreja de um povo compromissado com Deus. É uma igreja que nós buscamos do Senhor a vontade dEle. E nós entendemos que a vontade dEle é que predomina na nossa vida. E Davi veio buscar a arca 3 meses depois. Ele veio alegre, amados. Mas foi diferente. Ele trouxe os levitas. Ele trouxe os varões. Ele vestiu a estola de sacerdote e rei. Ele trouxe os levitas para acompanhar. Ele trouxe os levitas para ir adorando. Ele trouxe o sacerdote. Ele trouxe a multidão. E alegre, porque ele sabia que agora ele poderia fazer como deveria ser feito. E quando ele chegou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom já não era mais a mesma. Talvez a simplicidade era a mesma. Mas porque, amados, a bênção de Deus, ela não se identifica por coisas, mas sim por olhar no rosto e ver um semblante bonito, um semblante alegre. Porque a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. E um coração alegre, ele só permanece quando ele é hospedeiro da presença de Deus. Quando nesse coração o amor de Deus está dominando a sua vida. Mas quando Cristo está em nós, pastora, como que eu sei se eu estou portando a presença de Deus? Quando você sabe, é quando você busca todos os dias ser melhor, todos os dias melhorar. Quando a tua carne diz assim, vai para a direita, mas o Espírito diz, fica aí, e tu fala, eu vou ficar aqui, e a carne quer ir, você segura firme. É quando a carne diz para os olhos, olha lá, e o Espírito diz, fecha o olho. E você fica assim, a carne quer vir, abrir o olho, mas você fica assim. Por quê? Porque a presença está em ti, e o Espírito está lutando contigo, e o que prevalece é a vontade de Deus. Mas nós temos que esforçar. É esforçar, amados. A nossa carne queria estar lá na praia.
A nossa carne queria estar comendo um churrasquinho agora, de preferência feito pelo pastor. Comendo, tá agora, tá calor, olha lá, a irmã tá abanando, né, querida? Tá calor. Mas tá tão bom essa presença. Tá tão bom ouvir a palavra. Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas, deixa eu veranear. Amado, se Jesus voltar no verão, meu Deus, porque tem tanta gente que no verão eles vão para a igreja de Abinadab. E no inverno eles correm tudo que é ser Obed-Edom. Tem dias que a pessoa, não, eu sou da igreja de Abinadab, porque eu quero fazer o que eu quiser. Daí o cerco aperta, não, eu vou para a igreja de Obed-Edom. Fica brincando com Deus. Fica achando que Deus é idiota. Que Deus é menino. Que Deus é moleque. Irmãos, vamos voltarmos para Deus. Abre para mim 1 Samuel 1. 1 Samuel 2. Enquanto eu prego, Jesus opera. Enquanto eu prego, Jesus cura. Será que eu vou enxergar? Aleluias. Aleluias. Então orou Ana: meu coração exulta no Senhor. Meu poder está exaltado no Senhor. Minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alegravam por pão, se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Esse é o nosso Deus, amado. Vamos nos voltar, vamos fazer uma retrospectiva em cada um de nós. Todo dia eu faço isso, todo dia eu luto contra a minha carne, todo dia eu tenho que ir para a cruz, amados. Todos os dias eu tenho que voltar para a palavra. Todos os dias eu tenho que lembrar de onde Jesus me tirou. Todos os dias eu tenho que lembrar, se eu estou até aqui hoje, é porque Ele tem me sustentado, é porque é Ele que tem me ajudado. Eu só não caí até agora porque Ele tem me apoiado. Eu fui pregar esses dias numa igreja de cigano aqui em Sara. 30 ciganos que um pastor está evangelizando, coisa mais linda. E tinha um obreiro lá que estava visitando também. Ele teve uma oportunidade, ele olhou para mim, pastor, ele disse assim: pastor, eu estou muito alegre, porque há 11 anos, há 10 anos atrás, foi a última vez que eu te vi pregar numa igreja aqui. E o meu coração assim se alegrou e deu vontade de chorar, deu vontade de pular. Não porque o moço que me viu pregar, é porque eu estou em pé. Porque ele disse que há 10 anos ele me viu pregar, e eu continuo pregando da mesma maneira. Eu disse: Senhor, obrigado por não me deixar cair. Obrigado, Senhor, por não me deixar estar no automático.